Olá, pessoal. O nosso conselheiro Acácio de hoje vai lidar com o assunto que foi o assunto desta semana, que foi exatamente a entrada do movimento intervencionista no plenário da Câmara Federal, no dia 16 de novembro. Vamos fazer algumas observações sobre pontos aparentemente desconexos, mas que foram muito importantes para nós termos uma visão de cenário. Portanto, nós estamos estudando cenário aqui. No dia 16, do dia 16, ocorreu uma singularidade no comportamento da mídia, dos políticos, das lideranças de rua e de alguns jornalistas ligados de certa forma, que davam apoio aos movimentos de rua no quesito do impeachment. Todos eles cunharam o evento que aconteceu dentro da Câmara Federal como invasão. A mídia do Brasil inteiro e internacional, inclusivamente, noticiou o fato. E noticiou o fato exatamente no momento em que ele estava acontecendo e passou o dia inteiro noticiando o fato. Bom, isso aqui nós já temos uma anomalia dentro desse processo. Que anomalia é essa? Em nenhum momento, durante todo o processo do impeachment de Dilma Rousseff, né, e que antecedeu o impeachment, a mídia nunca teve esse comportamento. Então, há aqui um elemento surpresa. E é curioso falar de elemento surpresa, porque o movimento estava sendo divulgado pelas ruas, pelas mídias sociais. Brasília é uma cidade que aquilo é um chapadão. A quantidade de ônibus que foram para lá e segundo as fotos divulgadas pelos movimentos dos intervencionistas, Brasília estava literalmente com a Praça dos Três Poderes tomada. Portanto, é curioso a mídia dizer que aquilo foi um evento surpresa, não é? Não foi surpresa. Então, a invasão é exatamente a palavra que designa um movimento criminoso e um movimento feito à revelia institucional. Mas eu quero chamar a atenção aqui para isto. A virulência da mídia, a violência da aplicação de epítetos e, sobretudo, o mais fenomenal e extremamente revelador para o Brasil, para o povo brasileiro, que é o seguinte: as declarações de políticos que, teoricamente, apoiaram movimentos de rua no que diz respeito ao impeachment de Dilma Rousseff, como Ronaldo Caiado, por exemplo, e Marcos Feliciano. Não é? Dentre outros, houve mais. Um indivíduo da Bahia também, que eu agora não me recordo o nome dele, Aleluia, José Carlos Aleluia, também um indivíduo aparentemente a favor do combate à corrupção, etc. e tal. Os comentários que esses indivíduos fizeram em relação aos intervencionistas foram, no mínimo, insultuosos. No mínimo. Ronaldo Caiado, por exemplo, chegou à delicadeza de dizer que não apoia ninguém que quebre o patrimônio, né? E chegou à delicadeza de comparar os movimentos de rua com o MST e com o PT. Não, senhor Ronaldo Caiado, não há comparação. O PT é um movimento comunista e criminoso, né? Segundo divulgou Marta Serra, e nós vamos confiar em quem? Em Marta Serra. Não é na outra mídia e não é na Joyce Hasselman, dentro da versão do que ela apresentou. Embora a Joyce seja uma jornalista, sim, séria, e é preciso ter realmente cautela com essas coisas. Tá? A Marta Serra noticiou que a quebra da porta da Câmara não foram as pessoas do movimento intervencionista. Foi a força da polícia que os empurrou e aí a porta quebrou. Não é? Seja como for, esta situação da reação da mídia como um todo e da preocupação demonstrada pela mídia e da reação dos três poderes, porque o Senado mandou prender as pessoas, houve
uma deliberação do Palácio do Planalto de ativar a Força Nacional e houve uma medida e um pronunciamento claro e oficial de inúmeros deputados, dentre eles o Rodrigo Maia, para prender aqueles meliantes. O termo foi este. Aliás, esse foi o termo usado por Feliciano, Marcos Feliciano. É muito bom essas coisas acontecerem dentro do Brasil, porque esses acontecimentos vão expondo a classe política. Realmente expondo a classe política e realmente expondo aquela frase notória do Aécio Neves e absolutamente verdadeira: não me joguem para aí porque é muito da direita e eu não vou. Essas situações realmente expõem a classe política brasileira, de modo que desnuda-se o fato de que o Brasil é um país dominado por partidos comunistas. Né? Uma outra análise que nós temos que fazer, e a repercussão do acontecido foi tão monumental que até hoje os jornais estão falando disso. Né? E isso levou alguns indivíduos desta mídia paralela também a se posicionarem em relação a isso. Uma das questões é o seguinte: o movimento intervencionista do plenário da Câmara falou para o mundo inteiro ouvir que os políticos são comunistas. Essa palavra caiu como uma bomba, porque esta palavra é proibida dentro deste país. Dentro deste país criou-se a farsa histórica de que este país é uma democracia. Este país não é uma democracia. Este país é um país comunista, do comunismo de Gramsci, e os partidos que estão controlando o governo são comunistas. Então, este tipo de informação vindo à baila, de fato, funcionou como uma bomba atômica dentro daquele cenário. Por que razão, de todos os movimentos que começaram em 2013, por que razão os movimentos intervencionistas nunca foram aceitos? Por uma razão muito simples. Todos os outros movimentos que foram aceitos e cooptados pelo establishment político, inclusive pelo senhor Ronaldo Caiado, pelo senhor Marcos Feliciano, pela senhora Ana Amélia, Simone Tebet, etc., 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 incluso o senhor Jair Bolsonaro. Todos esses movimentos foram aceitos por uma razão muito simples. Esses movimentos, que não os intervencionistas, não mexem com o establishment. Então, a mudança da Dilma Rousseff mantém a máquina operando. O problema do Brasil não são os partidos políticos. O problema do Brasil é a república, é a máquina funcionando. Então, evidentemente que qualquer político apoiará um movimento que vai combater a corrupção. Veja, a tônica só pode ser corrupção, não pode ser comunismo. Então a corrupção, porque qual é o político que vai dizer que não combate a corrupção? Nenhum deles. Então existem algumas palavras mágicas. Você fala em corrupção, qualquer político apoia. Né? Você fala em comunismo, eles não reconhecem. O Brasil é uma democracia. Não, o Brasil não é uma democracia. Então a tônica de 2013, que não teve naquela altura, porque o povo está tomando pé agora das situações, a tônica em 2013, os movimentos sim que foram criados, surgiram a partir de 2013, foram sim cooptados pela máquina e pelo establishment, de tal forma que a revolução de 2015, que havia sido iniciada e que não deveria de forma nenhuma ter pedido a cabeça de Dilma Rousseff, tudo foi encaminhado para inverter o processo, para manter o establishment funcionando. Não tem que cair só a Dilma Rousseff, tem que cair toda a classe política brasileira. O problema do Brasil é a República. São as instituições da República. E vejam, e entendam isto, os políticos sempre vão aprovar toda e qualquer pauta que mantenha o establishment republicano funcionando. O problema fulcral do movimento intervencionista é que ele muda o establishment político. Aqui eu chamo a atenção a alguma coisa que eu já falei algumas vezes, e é algo absolutamente lógico. Uma intervenção militar, ela pode fechar o Congresso Nacional, ela pode mudar o quadro político que está vigente na hora. Portanto,
ela não altera os poderes da República. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, mesmo o discurso da intervenção cívico-militar é extremamente problemático por uma razão muito simples. O problema do Brasil é a República. É a continuidade de como a República foi construída, como ela opera. As leis são os sustentáculos dos poderes. A intervenção militar não altera isto. Este é o ponto. Não altera isto. O que o povo deveria fazer? Né? Há de se clamar por intervenção militar? Então, de todos os movimentos civis, o movimento intervencionista é o único que abala a estrutura do establishment político atual. Ele não pode mexer nos estatutos partidários. Ele não tem a pauta de transformação da República. Portanto, se este movimento quiser fazer de fato alguma coisa diferente, além do que já fez, de ter falado em cadeia nacional que este país é regido por comunistas, muito bem. Tem que se buscar a remodelação do sistema. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque a classe política em peso está falando claramente que vai alterar o sistema. Eles vão alterar o sistema. Eles vão alterar, não tenham dúvida disso. Vai entrar o parlamentarismo no Brasil. E com quase certeza absoluta, o parlamentarismo com voto em lista fechada. Pronto. É para lá que nós estamos caminhando. De modo que a intervenção militar, quando foi gritado intervenção militar ali, existe um outro problema que é preciso que os grupos dos intervencionistas entendam isto. Historicamente, por ausência de bibliografia, de livro, de documentação que a direita nunca produziu e os conservadores nunca produziram, e deixaram a esquerda sambar como ela bem quis e entendeu. Não é? Os comunistas produziram documentações ao longo de 50 anos. A bibliografia brasileira é completamente comunista. Portanto, dentro desta bibliografia brasileira, há duas tônicas principais regentes na bibliografia brasileira. O Brasil teve ditadura militar. Quem conquistou a redemocratização do país foram, pasmem vocês, os comunistas, que a mesma ditadura militar havia colocado para fora. Esse é o ponto. Então, quando os grupos intervencionistas entram no plenário do Congresso Nacional e clamam por intervenção militar, o discurso nacional, histórico, programático, bibliográfico é outro. E embasado nesse discurso, inclusive os militares reconhecem a ditadura militar. Tanto eles reconhecem a ditadura militar que foi feita anistia. Meu Deus do céu. Não há como negar isto. Agora, o que é que pode ser feito? Pode-se alterar o discurso. Alterar o discurso. Ajustá-lo à realidade. Para ajustá-lo à realidade, é preciso entender o que foi feito historicamente. Então, historicamente, tem dois problemas. O Brasil teve ditadura militar e o Brasil hoje é uma democracia. E tem mais um terceiro. O Brasil não é comunista. Fala-se em esquerda neste país. Não se fala em comunismo. Então, o que os movimentos têm que entender é exatamente isso. Não é? A estratégia de anúncio de intervenção civil é que tem que ser a pauta. A pauta não é intervenção militar, a pauta é intervenção civil. Intervenção civil. Não é militar. O erro estratégico está aqui. As Forças Armadas certamente entram em algum estado de desestabilização nacional. Evidentemente. Mas elas vão entrar. E a pergunta que nós temos que fazer, com toda clareza e com toda serenidade:
O desejo é que os militares entram e mantenham a república? Esse é o ponto. Uma vez que os militares entram, a população civil controla os militares? Não, não controla. Não controla. E se isso está sendo dito ao povo, isto é uma mentira flagrante. E o povo está sendo usado como boi de piranha. Como boi de piranha. Não controla. Não existe um único histórico no mundo inteiro, de nenhuma força armada no mundo inteiro, que tenha diálogo com a população. Isso não existe. E a Força Armada Brasileira também não tem. Também não tem e não terá. Porque faz parte da estrutura da própria organização. Ela tem um modus operandi próprio. Não é? Então é preciso dizer as coisas claramente para que se crie as estratégias corretas e adequadas, dentro de uma linha de serenidade e de coerência. Então, o que se deseja objetivar? A mudança do regime. O problema é a república. Não adianta mudar o establishment político agora. Não é isso. A transformação para este país, ela tem que ser profunda. Profunda. Porque o que foi acontecendo ao longo dos quase 200 anos da República? A República é uma sequência de governos oligárquicos, governos populistas. Eles se engalfinhavam entre eles, entravam os militares, rearranjavam aquele engalfinhamento e entregava novamente a República. Brigava novamente, entravam os militares. Foi isso em 30, foi isso em 40, foi isso em 50, foi isso em 60. Foi assim desde todo sempre. Foi assim. É esse o esquema. Os militares, ao longo de 100 e tantos anos, estão simplesmente entrando, apaziguando, e quando retorna à República. E retorna à República para quem? Retorna à República para os mesmos grupos que brigavam anteriormente. É este erro histórico que não pode acontecer agora. Isso é uma coisa óbvia, clara, constatável e histórica. É preciso entender isto. Agora, diante deste fato, se os militares entrarem numa suposta intervenção militar, como cobrar deles? A pergunta é outra. Como cobrar deles a continuidade das mudanças e o comprometimento com elas, se isso for possível? Porque os militares têm que entrar e eles têm que simplesmente assegurar a transição. Mais nada. Eles não têm nenhum outro papel a desempenhar ali dentro. Eles não têm papel nenhum a governar. Eles têm que assegurar uma transição. E nesse assegurar a transição, eles vão assegurar para quem? Para o povo? É preciso que o povo esteja ali, representado. Não é? E assegurar a transição e assegurar um plebiscito nacional que seja feito para o povo se manifestar qual é o regime que deseja. E aproveitar o momento e fazer uma limpeza na República, nos poderes de funcionamento da República. Esse é o cerne da questão. Né? Então, esse é o ponto que nós temos que, de fato, analisar com muita clareza e com muita serenidade. Uma segunda questão, para os movimentos não caírem, os intervencionistas não caírem na mesma teia que foi lançada para os outros movimentos, serem chamados à negociação e negociar. Não há negociação. Não há negociação. Não existe nenhum político brasileiro que representa o povo. Quando se instaura um movimento desse porte, ele não pode retroceder. Não há negociação com nenhum político. Qual é a pauta, a macro-pauta do movimento? A mudança do sistema. Antes de tudo e sobretudo o combate ao comunismo. É preciso que se dê nome aos bois. E será uma batalha hercúlea. Porque a mentira que graça neste país é que ele não é comunista. Muito pelo contrário. O país é democrático e as instituições funcionam democraticamente. O Brasil é uma democracia consolidada. Então este é o primeiro monstro a ser vencido. A mentira da democracia consolidada.
Não há nenhuma democracia nesse país. Nenhuma. A república que existe, ela trabalha o tempo inteiro contra o povo. Contra o povo. Então, é extremamente sério o que aconteceu no dia 16. E ele mostrou para a classe política em peso, daí a reação extremamente violenta deles, e para os jornalistas, e para algumas lideranças de movimento de rua, que existe uma parte do povo com a qual eles não estavam contando, e com quem eles pensavam que eles tinham massacrado, que está viva, bem viva, e eles não conseguiram cooptar esse grupo, que é certamente a grande maioria da nação brasileira. Este movimento que começou agora, ele não pode parar. E ele não pode incorrer nos mesmos erros de 2013 e de 2015. E os erros foram exatamente pedir a cabeça de políticos isoladamente. O problema não é a cabeça dos políticos isoladamente. E não está em discussão se eles são corruptos. A coisa é tão mais grave que não se pode discutir quem é ou não corrupto. O sistema está podre. É o sistema que tem que cair. É o sistema. É a república. Portanto, qualquer proposta, seja via militar, seja via civil, que tire um grupo, um establishment, e mantenha o outro establishment, ele de saída, é equivocado. Essa foi precisamente toda a história desta maldita república. A oscilação entre governos oligarcas, governos populistas. Nós estamos assistindo agora, saiu o PT, governo populista, entrou Michel Temer, governo oligarca. Fernando Henrique Cardoso, governo oligarca. Lula, governo populista. O que muda nesses governos? Nada. Está ficando claro para a população, claríssimo para a população, que a agenda permanece. O que muda é o grupo que vai dirigir aquilo ali. Nada além disto. Então, todas as vezes, historicamente, que os militares entraram, eles apaziguam as questões e devolvem a mesma república de volta para os mesmos grupos. Esse é o problema. Este é, de fato, o problema. Então, a primeira coisa, como resolver este problema histórico? Como manter a continuidade do movimento que, sim, é sério e deve ser levado a cabo, entendendo os problemas da intervenção militar, porque eles existem. E o maior problema é exatamente este: entrar, o povo ficará satisfeito, terá a impressão de que o Estado foi desaparelhado, e não será possível desaparelhar coisíssima nenhuma. Basta um simples exemplo que eu vou dar para vocês rapidamente. Nenhum governo tem, nem um monarca, ninguém. Esse trabalho terá que ser feito pela população ao longo de 40 anos. No mínimo 40 anos. Portanto, o que está acontecendo? Um breve exemplo. Todo funcionário público concursado é vitalício. Se os governos militares, se o governo militar entrar, ele pode, por acaso, demitir funcionário público? Não pode. A quantidade de comunistas que entraram concursados no Brasil é violenta. Só o Lula colocou 40 mil. Só o Lula. Portanto, não há nenhum governo militar que consiga demitir funcionário concursado. É isso que vocês precisam entender. O problema realmente é estrutural. Agora veja, quando nós analisamos o cenário, não é para impedir ações, é para estudar as ações, de tal forma que elas sejam de tal forma estratégica que todos esses nós que nós encontramos no fio do novelo sejam desatados. É preciso desatar os nós, e para desatar os nós é preciso conhecer como a coisa opera e como ela funciona. E é preciso conhecer os prós e os contras daquilo que se propõe. Não é? Portanto,
clamar por intervenção militar dentro do Congresso Nacional, com um histórico de ditadura militar admitido pelos próprios militares, no mínimo é um contrassenso. É não entender a bateria que pode se voltar contra aqueles movimentos. E aqui finalizo com um agravante. O Daniel Cini, não faço ideia, disse que o Michel Temer aprovou esta semana uma lei de enquadramento dos movimentos na Lei de Segurança Nacional. Se isso for verdade, tem que estar publicado no Diário Oficial da União. De toda feita, o que o Congresso Nacional Brasileiro está fazendo já ultrapassou os limites do crime. Não é mais crime. Mesmo. É outra coisa. Né? E não contem com a possibilidade do establishment se autorrenovar. Isso também não acontecerá. O Brasil vai entrar num embate entre a população e o establishment. Não há saída. E curiosamente, não apareceu, até o momento, nenhum congressista, mesmo aqueles que a população achava que os apoiavam, que falou alguma coisa favorável ao movimento. E não acharão, por uma razão muito simples. Nenhum político vai apoiar movimento nenhum que altere o establishment. O impeachment só foi apoiado por políticos porque ele mantinha o establishment, falando que a República era impecável e funcionava impecavelmente e que se confiava na justiça e que se confiava nos congressistas. Não. O Brasil não funciona. A República não funciona. Episodicamente funciona a Lava Jato. Episodicamente. O Brasil não funciona, os políticos não funcionam, o judiciário não funciona, o executivo não funciona. Ou antes ele funciona a favor deles e contra o povo o tempo inteiro. Portanto, há que se criar uma pauta reta, firme, clara, transparente, historicamente assentada e, sobretudo, e antes de tudo, não há negociação com essa gente. Mesmo. Até o próximo. Conselheiro Acácio.